Meus vascaínos, ó, isso não é um teste, não é um sonho. O Vasco está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. E ó, te falar, segue firme demais. O caminho é longo e difícil, mas uma coisa é certa. Se tem uma coisa que o Vasco sabe fazer é surpreender, tá? E quem sabe 2024 seja o ano de provar, mais uma vez, que o Gigante da Colina segue firme e querendo demais. Vai que esse ano o Vasco resolve lembrar pro Brasil todo que o respeito voltou e quem sabe sair dessa com a taça debaixo do braço. Afinal, vamos concordar, né, gente? O Vasco adora calar os críticos e os rivais com estilo, né? Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira pós-classificação na Copa do Brasil. O Gigante da Colina venceu o Atlético Paranaense nos pênaltis por 5-4, mas no jogo, na partida, o Vasco perdeu por 2-1 e no agregado ficou 3-3. A gente vai comentar agora friamente sobre a partida, sobre os momentos do Vasco no jogo, sobre a superação com um jogador a menos e, claro, no momento forte mentalmente, sabendo utilizar o antijogo e muito mais. E, claro, comentar bastante sobre vários assuntos que aconteceram nos bastidores. Faz o Pix, CBF. O Vasco já arrecadou uma grana na Copa do Brasil, tá? 9.450.000 é agora a quantia que o Vasco vai receber após a classificação para as semifinais. Semifinais que o Gigante da Colina pode pegar ou o Atlético Mineiro ou São Paulo. E claro, a gente vai estar fazendo também um panorama para o próximo jogo contra o Flamengo no Maracanã. E antes do Lineker começar aqui o nosso vídeo de hoje, trazendo para vocês notícias exclusivas do Vascão, direto lá de Curitiba, queria deixar com vocês uma novidade muito bacana. Nossa parceira do canal, a 1xBet, para comemorar a classificação do Vasco aí para a semifinal da Copa do Brasil, tá com uma promoção muito, mas muito exclusiva para você que é inscrito aqui no nosso canal. Para esse domingo, clássico entre Flamengo e Vasco, a 1xBet vai dar aí para vocês nada mais, nada menos do que uma aposta grátis no valor de R$100. Isso mesmo, R$100 que você vai poder apostar na vitória, enfim, o resultado que você quiser. Não precisa nem ser no jogo do Vasco contra o Flamengo, pode ser em qualquer partida. Mas para você participar dessa promoção, você tem que se cadastrar lá no site da 1xBet. O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. E além dessa aposta de R$100, você ainda ganha mais 100% de bônus no seu primeiro depósito usando o cupom promocional aqui do nosso canal, que também está lá embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Então corre lá agora, tira proveito dessa parceria aqui. Domingão, vou falar para vocês, tá? Vamos dar uma porradinha linda no Flamengo, vamos ganhar, vamos dar aquela apagada naquela derrota que a gente teve no primeiro turno e além da vitória, você vai lucrar, apostando na vitória do Gigante da Colina. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link para garantir a sua participação. Lineker, vai lá com as notícias, tamo junto. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários sempre dando a sua opinião, que é muito importante pra gente aqui no canal. E claro, se inscreva se você não é inscrito e para ficar ligado em tudo, como ontem vocês acompanharam até as 2 da manhã, nossa live pós-jogo, acompanhou tudo de pertinho, os jogadores, o presidente Pedrinho falou com a gente de forma exclusiva, toda aquela movimentação pós-jogo, você clica no sininho de notificações, porque quando a gente coloca nosso conteúdo, entra ao vivo, de forma exclusiva e única, próximo dos jogadores, dos dirigentes e de muito mais, você não perde nada. Então, para de dar mole e vem com a gente. Olha só, solta a vinheta, porque o Vascão classificou e tem bastante coisa pra gente falar. O Vasco avança para a Copa do Brasil e, claro, a gente vai comentar bastante sobre a partida, sobre os próximos jogos do Gigante da Colina e, claro, vamos falar bastante, sobre a questão envolvendo as premiações, porque olha só, o Gigante da Colina embolsou cerca de R$9.450.000 pela classificação para as semifinais. Juntando um montante na Copa do Brasil, o Vasco já arrecadou cerca de R$22.800.000. É exatamente isso.
O Gigante da Colina está nas semifinais da Copa Milionária do Brasil. E claro, agora o torcedor começa a sonhar com o título, tá? A equipe se comportou muito bem, jogou conforme Copa, né? Exatamente daquele estilo de jogo. Terça parte com antijogo, muitas das vezes segurando ali o ímpeto da equipe da casa com um jogador a menos, conseguiu sustentar até o final para a disputa de pênaltis. E como sempre acontece nessa Copa do Brasil, já é a terceira vez, o Vasco avança nas penalidades. E olha só, sem perder nenhum pênalti, tá? O Gigante da Colina fez 5 gols contra os 4 do Atlético Paranaense, onde o Léo Jardim brilhou na cobrança de Canóbio. Canóbio que estava jogando muito bem nessa partida, né? Diga-se de passagem, o Canóbio e o Coelho foram muito, mas muito prejudiciais para o sistema defensivo do Vasco nesse jogo. Lá no primeiro tempo, o Atlético Paranaense já abriu 2-0 com o gol do Zapelli e também do Coelho, que fez o primeiro gol, diga-se de passagem, um jogador bem vertical, um bom jogador, incomodou bastante ali o Lucas Piton, que foi mal, na minha opinião, na partida. Ao lado esquerdo da defesa do Vasco sofreu bastante com essas viradas de bola da esquerda para a direita, e os gols saíram exatamente assim, né? Então a gente precisa enfatizar que o Atlético veio para cima, veio vertical, abriu 2-0, mas o Pirata Verrete nos acréscimos do primeiro tempo foi lá e marcou de cabeça com o cruzamento do Piton, o gol aí que levou o Vasco para as disputas de pênaltis, porque no segundo tempo teve o jogo, foi complicado, porque o Ryan ainda no primeiro tempo foi expulso e o Vasco voltou, né, para o segundo tempo, sofrendo bastante com um jogador a menos. E claro, ontem a gente não analisou, estávamos muito felizes a respeito da classificação, mas jovens, principalmente jovens, precisam de um trabalho psicológico muito intenso diante de cenários decisivos. O Ryan, no jogo contra o México, né, lá em São Januário pela seleção sub-20, já se meteu em uma confusão lá, já fez gestos de mãos para o adversário, então tá muito aflorado a história de encarar, de fazer, de acontecer, e o Ryan perdeu completamente a noção e agrediu o jogador do Atlético Paranaense, foi certamente expulso, e tem que ter puxão de orelha no Ryan. É um garoto, sim, mas tem que ter puxão de orelha. Quase que o Vasco perde a classificação, quase que o Vasco perde aí as semifinais, 9.450.000 por conta de uma irresponsabilidade. Claro que a gente sabe que o jogo ainda já estava em um cenário negativo, mas o Vasco poderia suportar com mais tranquilidade, até mesmo, né, diante de um cenário de segundo tempo, que o Vasco melhora na segunda etapa, sempre nos últimos jogos. O Vasco poderia ter aí aliviado um pouco mais o coração do torcedor. Mas enfim, puxão de orelha no senhor Ryan, que tem que ter responsabilidade, não pode ser garoto, tá? Se quiser ter atitude de garoto, vai para o sub-20, continua lá, vai para a seleção, chama o jogador do México para lá fazer o que você quiser. Lá no profissional do Vasco, diante de um cenário decisivo, o senhor for irresponsável. E olha só, o torcedor vascaíno, todos que estavam ao meu redor, o pessoal da imprensa, depois da expulsão do Ryan com 2-0 no placar, eu juro para você, eu perdi 99% das esperanças. Eu não perdi esse 1% porque eu sou vascaíno, mas 99% das esperanças de uma classificação ficaram aí de forma precária para mim, diante do cenário da expulsão e dos 2-0 no placar. Mas o Pirata Verrete foi lá e marcou o dele, fazendo que o Vasco fosse para a disputa de pênaltis. Na disputa de pênaltis, o Vasco, que já vem com um retrospecto muito bom, né, nesse quesito, principalmente na Copa do Brasil, eliminou o Água Santa assim em São Januário, também eliminou o Fortaleza e também agora eliminou o Atlético Paranaense. O Vasco converteu os 5 pênaltis e o Atlético, com Canóbio, perdeu um. O Léo Jardim foi lá, fez a defesa e garantiu o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Agora o Gigante da Colina enfrenta ou o Atlético Mineiro ou o São Paulo. 2 pedreiras pela frente, não é fácil. Agora não tem mais nada fácil. São 4 equipes, semifinais, e o Vasco pode sonhar. A equipe está fazendo com que o Vasco sonhe com o título da Copa do Brasil. Eu queria saber a sua opinião, se você tem essa esperança do Vasco ser campeão ou não, deixe lá nos comentários.
Vamos lá, falando sobre os próximos confrontos do Vasco, tá? O Gigante da Colina pega o Flamengo no Maracanã no próximo domingo, às 6h30 da tarde, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E no domingo, no dia 22 de setembro, enfrenta o Palmeiras no Mané Garrincha. O Vasco é mandante dessa partida, tá? Depois, na quarta-feira, no dia 25/9, enfrenta o Cuiabá em São Januário, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, no retorno. E no turno, na verdade, o Vasco pega o Cuiabá no jogo atrasado, foi marcado para o dia 25. No retorno, o Vasco pega o Cruzeiro, lá no Mineirão, no dia 29 de setembro, tá? Lá no Mineirão. No dia 5 de outubro, o Gigante da Colina pega o Juventude em São Januário. Esses são os próximos confrontos do Vasco para o restante, né, desse mês de setembro e, claro, no início de outubro. Bom, queria falar com vocês a respeito do presidente Pedrinho, que falou ontem com a gente de forma exclusiva. Claro, eu vou deixar para vocês o vídeo do presidente aqui agradecendo a torcida, falando sobre as suas perspectivas de futuro e, claro, de forma exclusiva para a gente, tá? E também, no final desse vídeo, eu vou deixar a nossa entrevista coletiva com o técnico Rafael Paiva pós a partida. Porque o Rafael Paiva fez o seguinte, né? Eu estava completamente sem condições nenhuma de formular uma pergunta, não tinha condição. Eu estava em êxtase, estava muito feliz, muito aliviado, estava completamente em êxtase. Só que é o seguinte, o técnico Rafael Paiva, durante a coletiva, ele falou sobre sofrer menos. Então, a minha pergunta foi exatamente nessa linha. O Vasco, que evoluiu psicologicamente e mentalmente, né, sustentou até a última cobrança de pênaltis ali esse equilíbrio mental, também evoluiu da forma do antijogo, né, do jogo de copas, do futebol sul-americano, que a gente sempre questionou, tem uma evolução. O Vasco agora consegue quebrar o jogo de forma mais inteligente, né, não vem sendo infantil em alguns cenários. Então eu perguntei exatamente sobre essa evolução. Rafael Paiva, qual é a evolução que falta para a gente parar de sofrer? Porque o Vasco já está evoluindo, já evoluiu em vários quesitos, já acabei de citar alguns, e agora falta mais o que, Rafael Paiva, para o Gigante da Colina evoluir e para parar de sofrer? Fica aí com o vídeo do presidente Pedrinho e também do técnico Rafael Paiva respondendo a gente na coletiva. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, saudações vascaínas. O mundo aqui é o Brasil, é o Rio de Janeiro, é a zona norte do Rio ao vivo. Obrigado pelo carinho de todos. Estamos tentando retomar o caminho com muita humildade, muito trabalho. Acho que a compreensão da torcida, de todos vocês, pelo momento que a gente vive, é importante para que a gente possa reerguer o clube novamente. E com humildade e trabalho, é isso que a gente vai fazer até o fim, sempre honrando e respeitando muito a nossa história e com muito amor e carinho pelo nosso torcedor. Paiva, Link, onde aqui, ó. Canal Mário Vasco, parabéns pela classificação. A gente viu uma evolução dessa equipe em vários quesitos. Hoje se confirma a evolução mental. O Vasco conseguiu sustentar o psicológico dos atletas de forma bem otimizada até a última penalidade. Óbvio, a gente também tem que destacar a evolução no antijogo. Existe um percurso, né, um trabalho a longo prazo sendo feito. Mas você falou em sofrer menos. Qual é o ponto que falta para a gente chegar nesse objetivo? Eu acho que o que sai de saldo positivo aqui hoje realmente é a nossa evolução. A gente já sente que o patamar evoluiu do Vasco, né? A gente precisa ter consistência disso agora, sempre falei sobre isso. Eu acho que é isso, é ter consistência. Eu acho que a gente já tem conseguido ficar um pouco mais com a bola, a gente já tem criado mais situações de gol, a gente tem feito gols com jogadores diferentes. Eu acho que a gente está no caminho de evoluir. Acho que a competitividade, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, ela é altíssima. Acho que é muito difícil alguma equipe sobrar sobre a outra, golear a outra equipe. Eu acho que a gente já vem sofrendo menos, já vem conseguindo controlar alguns jogos. Eu acho que esse sofrimento que eu falo, acho que todo mundo sofre também, não é só o Vasco, né? Acho que é um sofrimento normal aí de todas as equipes, mas eu acho que a gente está evoluindo. Passo a passo, prateleira a prateleira, a gente está crescendo, eu acho que a gente está no caminho, a gente tem potencializado mais jogadores, eu acho que a gente está no caminho. E ficando na primeira página do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil, eu acho que essa é a resposta que a gente já está dando, que a gente está evoluindo.